Olá, internauta, agradecemos o seu acesso. Antes de qualquer coisa, é sempre um prazer estar com você. E hoje, para o Enem 2015, a primeira prova, envolvendo as ciências da natureza, as ciências humanas e suas tecnologias. E para essa primeira prova de ciências da natureza, nós temos aqui o professor Eurico, para resolver as questões de química. Por favor, professor. Olá, internauta. Então, vamos lá para a correção da prova de química, iniciando pela questão 48. A questão 48, só para lembrar o texto, falava da hipóxia, ou mal das alturas, né, que consiste na diminuição do oxigênio, ok? Bom, a pergunta dele, a alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por qual motivo? Qual é a causa? Quanto maior a altitude, né, de uma região, menor é a pressão parcial do oxigênio. O ar é rarefeito e, consequentemente, a saturação de óxido e hemoglobina diminui. Então, a resposta alternativa D de dado. Haveria uma queda da pressão parcial do oxigênio. Ok? Questão 48, D de dado. A próxima questão, questão 50, para situar você, é aquela que aparecem gotas de fenolftaleína, né, na solução, onde você acendia um palito de fósforo, assim que apagado era tampado o equipamento e perguntava qual a explicação para o desaparecimento da cor rosa. Bom, ok, à medida que o CO2, né, ao adicionar a fenolftaleína na solução, a cor fica rosa devido à hidrólise do bicarbonato ácido de sódio, que produz em meio básico a combustão do palito que produz o CO2, um óxido de caráter ácido, ok? Então formaria um óxido de caráter ácido, portanto, resposta da questão 50, alternativa A. Questão 53, aquela que cita a bomba que reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com leque a reação em cadeia. Lembra do texto? Ok. Bom, nesse fragmento do poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Lembre-se, a bomba atômica de urânio ocorre uma reação em cadeia com fissão do urânio-235, né, liberando nêutrons que bombardeiam outros nêutrons. Então, a equação simplificada do processo daria a alternativa C, uma reação de fissão nuclear. Tá? Questão 53, alternativa C. A questão 56, para situar todo mundo, para proteger as estruturas do aço da corrosão. Lembraram da questão? Então vamos lá. Utiliza essa técnica de galvanização e ele perguntava qual o valor mais próximo da massa de zinco metálico. Bom, cálculo da massa de zinco da amostra, você tinha a reação química, onde você tem a soma das duas reações dadas e você tinha a reação total. Então você tem 2 mols de sulfeto de zinco reagindo com 3 de O2 mais 2 CO, conforme a equação, dando 2 mols de zinco metálico mais 2 de SO2 e 2 de CO2. Você fazia uma proporcionalidade entre o sulfeto de zinco e o zinco metálico e você acharia uma massa de 40,2 kg. O valor próximo seria 40 kg, questão 56, alternativa C. A questão 57 pedia para você determinar o valor do ΔH da reação do bioóleo, lembra? Então ele deu um gráfico onde você tem o bioóleo mais o oxigênio fornecendo o gráfico e a reação que ele pedia era o bioóleo mais oxigênio fornecendo gás carbônico e vapor d'água. Ele deu ΔH1, deu ΔH2 no gráfico, como você observa, e a diferença você acharia o ΔH3, que seria a reação dando vapor d'água. E essa diferença do ΔH3, você acharia menos 16,4 kJ por grama. Ok? Isso para 1 grama de óleo. Como ele pediu o equivalente a 5 gramas de óleo, você teria menos 82 kJ para cada 5 gramas de bioóleo. Resposta C da questão 57. A questão 62 é a questão que falava sobre a cauda bordaleza, que é utilizada no combate de doenças que afetam as folhas das plantas, ok? Esse era o texto para você se situar. Fornecia semi-reações de redução, e cada um com seu valor do potencial em volt, e perguntava qual a equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. Bom, você aplicando a formulinha
do potencial maior menos o menor, certo? A única reação espontânea que fornecida nas alternativas daria 0,38 volt e seria a alternativa E. É a única reação espontânea, ou seja, um ΔE maior que zero. Então, resposta E para a questão 62. É 60 essa questão, né? 62. Da cauda bordaleza. A questão 65, que fala a respeito dos hidrocarbonetos que podem ser obtidos em laboratório por descarboxilização, ok? Então, você tem lá o esquema da eletrólise com hidróxido de potássio, metanol, e fornecendo um hidrocarboneto de 4 carbonos, certo? Bom, pergunta dele. Com base no processo indicado, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanóico, qual seria? Bom, pelo esquema, os hidrocarbonetos podem ser obtidos pelo esquema representado e com base no processo, você utilizaria o 2,2,5-tetrametilhexano. Então, questão 65, alternativa C, ok? Na questão 68, para você se situar novamente, que falava sobre os pesticidas, que são substâncias utilizadas para promover controle de praga. Pergunta dele: podem difundir-se em tecidos lípidos que se acumularam? Quais? A característica desses compostos que os tecidos absorvem são compostos apolares, ou seja, de baixa polaridade. Então, a questão 68, né, os tecidos que vão absorver são aqueles apolares. Resposta A da questão 68, aqueles que têm baixa polaridade. Tudo bem? Questão 69 falava a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais. Lembraram? Pergunta dele: qual seria o valor mais próximo do volume da solução nutritiva? Né? Então, primeiro que você tinha que fazer a dissolução do nitrato de cálcio em água. Aí, em seguida, o cálculo da massa do nitrato para produzir 0,0 mol de íons nitrato em um tanque. E, em seguida, com esse cálculo realizado, a massa de nitrato de cálcio que deve estar presente em 500 ml, você faria uma outra proporcionalidade. 1 litro, 0,0738 gramas, 5 mil litros Y. Então, resposta: como cada litro nutritivo contém 90 gramas de nitrato de cálcio, você chegaria na resposta B, 41 litros da solução nutriente, ok? Questão 71 é aquela que falava sobre o ar atmosférico que pode ser usado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema. Então, no processo descrito no texto, o excedente de energia elétrica é armazenado pela realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Tudo bem? Então, resposta da questão 71, alternativa C. Na questão 72, é aquela que falava em alimentos em conserva, são frequentemente armazenados em latas metálicas, que são fabricadas com material que é a folha de Flanders. Aí a pergunta dele: comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável por que motivo? Bom, se você vai comprar uma lata de conserva amassada no supermercado, o problema é romper a camada de estanho e permitir a corrosão do ferro, tudo bem? Então, resposta da questão 72, alternativa B de bola. Questão 79 é aquela que falava sobre a química verde, que permite um desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos, ok? Fornecia para você duas rotas, a rota tradicional, que seria marrom, e a rota verde. E pergunta: qual fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja melhor em relação à primeira? A segunda rota, gente, é uma rota que acontece numa única etapa, numa única síntese, né? Então, permite uma melhoria em relação a influências no meio ambiente pela primeira rota. Então, resposta, alternativa A, em relação a essa questão da química verde. Questão 85. Lembrando, é a forma de organização de um sistema biológico. Pergunta dele: a tradicional, mais esperada da química: quais as funções orgânicas que aparecem nos feromônios? Então, você tem no composto A a função álcool, à direita da estrutura, e no composto B, à esquerda da estrutura, você deveria reconhecer a função éster.
Então, questão 85, alternativa A. Na questão seguinte, 86, falava sobre o permanganato de potássio, um agente oxidante forte, e o permanganato atuando como agente oxidante em cima desse composto dado, um fenil, um propeno. Quando você tem um oxidante forte na presença desse hidrocarboneto, a ruptura da dupla ligação, e você, com a dupla ligação com a oxidação enérgica, irá formar o ácido benzoico e o ácido etanoico, ok? Questão 89. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção do petróleo contaminado, ok? A pergunta dele, a técnica considera dois processos de separação de mistura segundo o texto. Qual seriam? A adição do plástico gera floculação, né? E esse agregado, o plástico mais o petróleo, é retirado por separação magnética. Então, resposta da questão 89, alternativa C. Questão 90. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos. Lembram dessa? Agora, pergunta dele. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, o que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por um certo período. A pergunta dele, o que ocorre nesse fenômeno? Bom, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, é um composto chamado higroscópico, quer dizer, um composto que absorve água do ar atmosférico. Então, ocorre a absorção da umidade presente no ar atmosférico. Seria a resposta da questão 90, alternativa A. Ok? Por favor, professor Eurico, gostaria de saber se a questão 60 faz parte aí desse conjunto de questões. Questão 60. Vamos dar uma olhada. Sim. Então vamos lá, questão 60, 89, alternativa A. Então, na questão 60, só para recordar o texto, vários ácidos são usados em indústrias que descartam em seus afluentes. Ele forneceu para você nessa questão 4 equilíbrios, certo? E com base nos valores das constantes de equilíbrio, ele quer saber o valor da constante da reação 1. Tudo bem? Bom, para obter a equação número 1, devemos inverter a equação 2 e manter as equações 3 e 4 e depois somar. Então, resposta da questão 60, alternativa B de bola. Ok? Obrigado, professor Eurico. Daqui a pouco, Biologia com o professor Marcelo. Aguardem. Enem 2015, resolução comentada, prova versão amarela. O Enem se consolidou como grande vestibular do Brasil, com 7.700.000 candidatos esse ano.
E o professor Marcelo, de Biologia, está aqui ao meu lado para fazer as considerações sobre a prova e se a prova está amadurecida também para essa quantidade de candidatos. Por favor, professor. Oi! Olá, pessoal. Vamos então às questões de biologia. Prova muito boa de hoje. Questões bem elaboradas, pegando assuntos da atualidade, prova bem distribuída. A questão de número 47, por exemplo, falava sobre o microquimerismo. O que é isso? Imagine vocês uma mulher grávida. Durante a gravidez, algumas células passam do corpo dessa mulher para o corpo do feto e vice-versa. Algumas células podem passar do corpo do feto para o da sua mãe. Esse fenômeno é chamado de microquimerismo. Isso derruba um conceito antigo que a gente tinha de que todas as células do nosso corpo viessem de um só zigoto, que é o que dizia a alternativa E de esperança nessa questão. A questão de número 49 falava sobre a indústria têxtil que às vezes lança restos de corantes em rios. Isso faz com que a água do rio fique escura, consequentemente, diminui a entrada de luz na água, diminuindo a fotossíntese feita nesse local. Alternativa, fotossíntese, letra C, de coração. Questão de número 54 falava sobre a insulina. Vejam que interessante, até algumas décadas atrás, toda a insulina utilizada para o tratamento de pessoas diabéticas era extraída do pâncreas de porco. Hoje, a biotecnologia fez o quê? Pegou aquele pedacinho de DNA, que a gente chama de gene humano, produtor de insulina, e colocou em certas bactérias que agora fabricam. Então, nós temos insulina humana a preço barato vendida nas farmácias. A questão quer saber, então, o que foi feito para que essas bactérias produzissem a insulina. Simplesmente, o que foi feito foi colocar aquela sequência de DNA que codificava, quer dizer, produzia a insulina humana na bactéria. Alternativa A, de amor. Questão de número 61. Falava sobre a dengue e a febre amarela. Vejam que interessante, nós temos uma vacina hoje em dia para a febre amarela, mas não temos vacina ainda contra a dengue. Está sendo desenvolvida. Por quê? Por que não tem vacina contra a dengue? Porque o próprio enunciado da questão fala, existem 4 tipos de vírus da dengue. É muito difícil conseguir fazer uma vacina que pegue todos os 4 tipos. Isso aparecia na alternativa B de beijo, que falava na alta variabilidade do vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Questão de número 64 falava sobre os anfíbios e dizia que esses animais vivem geralmente em lugares úmidos ou mesmo na água. E por que tem que ser assim, né? Porque eu não encontro um sapo no meio do deserto? Porque os anfíbios apresentam o tegumento, a pele, muito fina e muito permeável à água. Se estivessem num deserto, por causa dessa pele fina e permeável, iriam perder muita água e morrer de desidratação. Alternativa que falava isso, letra D de dado, né, que dizia anfíbio tem cobertura do corpo fina e muito permeável. Questão de número 66. Amigo Balbino, você sofreu uma queimadura na cozinha da sua casa. O que você vai fazer nessa queimadura? Alternativa A, colocar gelo? Não. Alternativa B, passar manteiga? Não. Alternativa C, passar creme dental? Não. Alternativa D, perfurar a bolha que por acaso se formou? Nome bonitinho para a bolha é flictena. Não, pode gerar infecção. Alternativa E é cobrir a bolinha com uma gaze molhada com água e depois passar lá no hospital, onde vai se tomar mais alguma outra medida, caso necessário. Alternativa, cobrir a bolha com gaze molhada, letra E, de esperança. Questão de número 70, falava sobre o fato de que alguns cães, por exemplo, pastor alemão, cão grande, outros cães são pequenos, por exemplo, um chihuahua, eles não conseguem, pela diferença de tamanho, cruzar um com o outro. Mesmo assim,
eles não se tornam espécies diferentes. Por quê? Porque não cruzam um com o outro, mas cruzam com espécies intermediárias, de maneira que há um fluxo, quer dizer, passagem de genes de um, embora indiretamente, para o outro. Então, nunca vão se tornar animais diferentes. A alternativa que falava sobre isso, letra E, manutenção do fluxo gênico, quer dizer, passagem de genes entre as raças. Questão de número 74, olha outra questão curiosa. Se vocês pegarem uma célula de músculo, vão ver que é uma célula compridinha. Se vocês pegarem uma hemácia, que é o glóbulo vermelho, vão ver que é achatada igual a uma moeda de R$1. Se pegarem uma célula nervosa, um neurônio, vão ver que ela lembra o formato de uma estrela. Como podem essas células serem diferentes se todas elas têm os mesmos genes? É que lá na célula muscular, existe lá o gene que dá formato achatado para a hemácia, mas esse gene não está se expressando, quer dizer, se manifestando. Ali na célula muscular está se expressando aquele gene que faz a célula ser compridinha. Assim como lá na hemácia, existe o gene que faz com que uma célula tenha formato compridinho, mas esse gene não está se expressando. A gente chama isso em citogenética de expressividade. A alternativa falava isso, alternativa D de dado para essa questão. Questão de número 76 falava sobre um assunto que sempre aparece em vestibular, que é a síntese de proteínas. E queria saber qual é o caminho feito pela proteína, desde o momento em que ela é produzida até o instante em que é eliminada daquela célula para outros locais. A proteína é produzida, proteína de exportação, lá no retículo endoplasmático rugoso, onde estão os ribossomos. Depois é armazenada no complexo golgiense, ou complexo de Golgi, e depois ela é colocada dentro de saquinhos, são as chamadas vesículas de secreção, que eliminam, levam aquela proteína para fora da célula. A alternativa que trazia essa ordem era a letra C de coração. Questão de número 78, outra questão que sempre está em vestibular, a história da barriga d'água ou esquistossomose. A questão falava também sobre uma plantinha que você deve conhecer, chamada coroa de Cristo. Essa planta, quando quebrada, solta uma seiva, da qual a gente extrai uma substância que mata o caramujo transmissor da doença barriga d'água. A alternativa que falava isso era a letrinha E, esquistossomose. O caramujo, a gente diz, é o transmissor, ou, falando bonito, o hospedeiro intermediário da esquistossomose ou barriga d'água. E de esperança. Questãozinha de número 81. Falava sobre a respiração aeróbia, uma reação química que as células fazem quando tem oxigênio para produzir ATPs, moléculas armazenadoras de energia. Quando a célula não tem oxigênio, ou seja, em condições anaeróbicas, ao invés de fazer a respiração, faz uma outra reação chamada de fermentação. A respiração aeróbica é uma reação muito melhor, porque a partir de uma molécula de glicose, produz 38 ATPs de energia. Esse número é discutível, mas a questão falava 38. A fermentação é um processo de rentabilidade menor. Usando a mesma quantidade de combustível, que é uma molécula de glicose, produz só 2 ATPs. E aí a questão, então, eu queria saber o seguinte, né? Para uma célula se manter, uma célula que no começo está com pouco oxigênio, depois começa a receber oxigênio, o que iria acontecer? Então, se está com pouco oxigênio, vai fazer fermentação. Aí vai chegando oxigênio, começa a fazer respiração. Consequentemente, para se manter no começo, vai gastar muita glicose. A quantidade de glicose no gráfico vai aparecer alta. Mas depois, quando chega o oxigênio, faz respiração, que tem uma rentabilidade maior, então não precisa de tanta glicose, a quantidade de glicose vai diminuindo. Isso aparecia no gráfico na alternativa E de esperança. Questãozinha de número 83 falava sobre a cariotipagem, que é, em palavras simples, o estudo dos cromossomos de uma célula. E falava sobre uma criança que tinha cariótipo 47,XY, ou seja, não menino, mais 18. Quer dizer, essa criança
em vez de ter 46 cromossomos, que é o número normal, tinha um a mais, 47. E esse cromossomo a mais era o cromossomo de número 18. Esse tipo de mutação cromossômica é conhecido como aneuploidia. É um tipo de alteração numérica, ou seja, está alterado o número de cromossomos. A alternativa que falava isso é a letra E de esperança. Questão de número 84, curiosa. Um grupo de estudantes acabou perdendo-se do guia e ficou perdida, sem água, debaixo do sol. A questão perguntava, como é que iria estar a urina desses estudantes ao serem encontrados? Bom, se esses estudantes estavam com falta de água, então a urina vai apresentar menos água, vai ficar uma urina mais concentrada, por exemplo, mais concentrada em termos de sais. A alternativa que trazia isso, D de dado. E aí a gente chegava à última questão de biologia, que falava sobre o importante ciclo do nitrogênio, sempre em vestibulares. E a questão era simples, perguntava como os animais obtêm esse elemento químico, o nitrogênio. Através da nutrição, da alimentação. Então, uma planta tem nitrogênio, por exemplo, capim, é comido pela vaquinha, então o nitrogênio passa do capim para a vaca. A vaquinha é comida na forma de bife aí no restaurante mais próximo por você, então o nitrogênio passa daquele bife para você. Ou seja, através da cadeia alimentar, ou cadeia trófica, o nitrogênio chega até o ser humano, até os animais. A alternativa que falava isso, transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas, letra D, de despedidas, porque é aqui que eu me despeço de vocês, esperando que você tenha feito uma boa prova e devolvendo aqui para o professor Albino. Balbino. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouco o Naldo com a prova de física. Resolução comentada do Enem 2015, agora com as ciências da natureza e suas tecnologias, a matéria é física, com o professor Naldo. Por favor, professor. Olá, vamos então à questão número 46. Fala-se sobre a película, não é, que vai provocar uma interferência. Ok. A pergunta da questão é: qual é a espessura da película fina de óleo? Muito bem, lembre-se que, de acordo com o texto, 2 vezes a espessura, que é a diferença de percurso, deve ser igual a um número ímpar de lambda sobre 2, para que haja uma interferência construtiva.
Muito bem, porque uma das ondas está em oposição de fase à outra. Ok. Para ter a menor espessura, então, menor valor ímpar, 1. Então, nós temos que 2 vezes a espessura é igual a lambda sobre 2. Portanto, a espessura da camada de óleo é lambda sobre 4, o que nos remete à alternativa A. Questão número 51, uma questão bastante presente nos nossos livros, na coleção Objetivo. Uma pessoa abre sua geladeira, não é? E verifica que, depois de fechar a porta, tem uma certa dificuldade de abri-la novamente. Como que se explica isso, não é? Bom, vamos lá. O ar que entrou na geladeira resfria, não é? E para um volume constante, a pressão interna diminui, torna-se menor que a pressão externa. Ok? Isso então nos leva à alternativa D. Pressão interna, pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. A resultante das forças então se dá de fora para dentro, não é, da geladeira. Então você tem a dificuldade de abrir a porta da geladeira. Questão 52 fala de Usain Bolt, não é, um incrível corredor. Muito bem, em 13 passadas ele consegue partir do repouso e atingir uma velocidade máxima de 12 metros por segundo. É dada a massa de Bolt, que é 90 quilogramas. Quer-se saber o trabalho total? Horas. O trabalho total é dado pelo teorema da energia cinética. Trabalho total igual a variação de energia cinética. Então, o trabalho total será mv final ao quadrado por 2 menos mv inicial ao quadrado por 2. Velocidade inicial 0, trabalho total igual a massa 90 sobre 2 vezes a velocidade máxima, que é de 12 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos encontrar 6,48 vezes 10 a terceira joules, aproximadamente 6,5 vezes 10 a terceira joules é a alternativa B. Questão 55. Fala-se sobre o fenômeno óptico da Fata Morgana. Muito bem, é um fenômeno que ocorre devido à refração da luz nas camadas de atmosfera a diferentes temperaturas. Também há a reflexão total de uma camada mais refringente para uma camada menos refringente. Então, temos duas possíveis alternativas. A alternativa B, que fala sobre o fenômeno da refração, e a alternativa D, que fala sobre a reflexão, no caso, a reflexão total. Bem, ficamos então com a resposta que a banca examinadora do Enem optou, ou seja, a alternativa B. Então, dizemos que a Fata Morgana tem como principal fenômeno óptico o fenômeno da refração. Exercício 58 fala de um princípio básico da ótica geométrica, não é? Que é a propagação retilínea da luz. Se faz uma experiência em que se projeta numa câmara escura de orifício a imagem de uma mesquita numa tela, num pano. Ora, veja, se faz uma analogia com o olho humano, não é? O pano aí, no caso, faz o papel de retina, ok? O que nos leva imediatamente à alternativa B. Observe que a imagem formada é uma imagem invertida em relação à mesquita, como se forma a imagem na nossa retina, menor que o objeto também. Questão 59, uma questão ótima de mecânica. Não é? Fala-se de um garoto que deve escolher entre dois estilingues para lançar uma pedra. Muito bem, ele vai aplicar a mesma força na borracha, sendo que uma é dita mais mole, não é? E a outra borracha mais dura. O que ele quer dizer com isso? Que a constante elástica da borracha mais dura é maior do que a constante elástica da borracha mais mole. Muito bem. Para nós conseguirmos relacionar o alcance da pedra que será lançada pelo estilingue com a constante elástica, inicialmente devemos lembrar que a energia potencial elástica é dada pela constante elástica vezes a deformação ao quadrado sofrida pela mola, no caso a borracha, dividido por 2. Como nós queremos fazer essa análise em função de uma força que é sempre a mesma em ambas as situações, basta lembrar da lei de Hooke. F igual a Kx, ok? X igual a F sobre K, e substituindo na expressão, teremos que a energia potencial elástica será K vezes F ao quadrado,
sobre 2 vezes f ao quadrado, sobre 2 vezes k ao quadrado. Simplificando, f ao quadrado, k vezes, aliás, f ao quadrado sobre 2k. Muito bem. Agora, por conservação de energia mecânica, sistema isolado, sistema conservativo, nós temos que a energia cinética que a pedra a ser lançada sai do estilingue é igual à energia potencial elástica armazenada na mola, na borracha. Quando igualamos mv0 ao quadrado por 2 com f ao quadrado sobre 2k, que é a energia potencial elástica oriunda da substituição que fizemos, obtemos que a velocidade inicial ao quadrado com que a pedra sai é igual a f ao quadrado sobre km. Muito bem. O alcance horizontal da pedra é dada pela balística como sendo v0 ao quadrado sobre g seno de 2θ, onde θ é o ângulo de tiro, o ângulo de lançamento. Muito bem. Ora, se v0 ao quadrado é f ao quadrado sobre km, substituindo, nós vamos ter que o alcance é inversamente proporcional à constante elástica da mola. Ok? Inversamente proporcional à constante elástica da mola. Portanto, o alcance da mola dura está para o alcance da mola mole, assim como a relação dos Ks está um para o outro, ou seja, meio, não é? O K da mola dura é 2 vezes o K da mola mole. Então, nós vamos ter a alternativa correta B. A relação entre o alcance é igual a meio. Belíssima questão de mecânica, presente, inclusive, na nossa apostila, né, do primeiro colegial. Exercício 63, trata-se de uma questão simples de estática do corpo extenso, feita várias vezes em sala de aula. Nós temos uma régua, ok? Em que, de um lado, do lado esquerdo, colocamos um saco de arroz de 5 kg e ela permanece em equilíbrio. Então, vamos utilizar o princípio da alavanca, ok? Esse é um dos momentos em relação a um ponto qualquer de referência, chamado de eixo, é igual a 0. Então, veja, a força, o peso da barra vezes o braço da alavanca da força-peso, que seria uma unidade, é igual ao peso do arroz vezes o braço da alavanca desta força, que seria 3 unidades. Lembre-se que o peso dessa barra deve ser colocado no centro geométrico da barra, ok? Muito bem. Então, nós temos que, simplificando as gravidades, a massa da barra é 3 vezes a massa do saco de arroz. Portanto, 15 kg, alternativa certa E. Ótima questão. Questão 67, uma questão muito comum nas nossas apostilas também, não é? Fala-se sobre um fluido arrefecedor, não é? Dos motores. Qual é a função desse fluido? Ora, é receber calor do motor, ok? Sem sofrer grandes variações de temperatura. Então, para que esse fluido tenha maior eficiência, ele deve ter alto calor específico, ok? Alto calor específico. Lembre-se que o calor específico é quantidade de calor sensível por massa por variação de temperatura, ok? Para a mesma quantidade de calor, menor variação de temperatura é aquele que tem maior calor específico. Portanto, a alternativa certa A. Belíssima questão. Questão 73. É uma questão típica, não é, de acústica. Fala-se que uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, na mesma intensidade, você pode diferenciar os sons desses instrumentos, apesar de emitirem a mesma nota. Horas, amigo, trata-se de uma qualidade fisiológica conhecida como timbre. O timbre do som que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Portanto, nos remete à alternativa D. Belíssima questão. Questão número 75. Talvez uma questão que tenha dado uma certa dor de cabeça para o aluno. Quer se localizar um celular, ok, no plano. Muito bem, quantas antenas no mínimo são necessárias? Basta lembrar que a onda que se propaga de uma antena é esférica. No plano, então, ela vai ser atingida por uma secção reta dessa onda esférica, ou seja, vai ser uma circunferência. Se você tiver uma antena apenas, você não localizará o celular, porque você vai ter a distância do celular
a antena. Essa distância é dada pelo produto da velocidade da luz no vácuo, vezes o tempo de resposta, de emissão e retorno. Muito bem, o raio da circunferência, então, é a distância que está o celular, mas você não vai conseguir localizar, porque você tem uma circunferência e tem infinitos pontos, não é, em que o celular pode estar. Então, vejamos duas antenas. Se você tiver duas antenas, essas circunferências criadas pelas ondas esféricas no plano, elas vão se interceptar em dois locais. Então, você não terá certeza absoluta da posição, você terá o ponto P1 e o P2 mostrados na figura. Se você tiver três antenas, as circunferências vão se interceptar de tal forma que existe apenas um ponto em que as três se interceptam. E neste ponto pode-se localizar então o celular, mediante as distâncias de cada antena. O que nos leva então à alternativa C. São necessárias no mínimo 3 antenas para se localizar o celular. Uma bela questão de ondulatória. Vamos à questão número 77. Ok? Fala-se do carro solar. A intensidade da onda eletromagnética que atinge o carro solar é de 1000 watts por metro quadrado. O carro tem 200 quilogramas, ok? Tem um rendimento, o painel fotovoltaico tem um rendimento de 30% e uma área de 9 metros quadrados. Quer-se saber quanto tempo demora o carro para atingir de zero a velocidade de 108 km por hora, 30 metros por segundo. Uma típica questão, não é, de mecânica. O primeiro passo é você calcular a potência total, ok? Que é a intensidade da onda vezes a área. Então, 1000 watts por metro quadrado vezes 9 metros quadrados. Nós temos 9.000 watts. Depois, vamos calcular a potência útil. Lembre-se, corresponde a 30% desse valor, 2,7 vezes 10 a terceira watts. Finalmente, vamos calcular o trabalho, não é, para fazer a velocidade do carro ir de 0 até 30 metros por segundo pelo teorema da energia cinética, o famoso TEC. O trabalho, então, vai ser massa do carro 200 vezes velocidade final ao quadrado, 30 ao quadrado por 2. Trabalho total 9 vezes 10 a quarta joules. Então, temos potência útil igual a trabalho por tempo. Ok, então o tempo será o trabalho total dividido pela potência útil, 9 vezes 10 a quarta dividido por 2,7 vezes 10 a terceira. Um intervalo de tempo de 33 segundos, o que nos remete à alternativa D. Belíssima questão de mecânica. Uma outra questão muito interessante, muito boa, uma questão de eletrodinâmica. O estudante precisa instalar um computador. Ele utilizará, então, duas tomadas, um interruptor e uma lâmpada, ok? As tomadas devem funcionar e o interruptor deve ser capaz de ligar e desligar a lâmpada. Muito bem, então colocamos as tomadas em paralelo com a tensão da rede, ok? Posteriormente, colocamos o interruptor e, no mesmo trecho do interruptor, uma lâmpada. Ok, quando fechamos o interruptor, a lâmpada acende e as tomadas estão funcionando normalmente. Quando desligamos o interruptor, a lâmpada apaga e as tomadas continuam ligadas à tensão, né, a tensão da rede. Então, elas continuam funcionando de qualquer maneira, o que nos remete à alternativa E. Uma bela questão. Outra questão de termologia. Fala-se sobre as garrafas térmicas. Questão 82. Fala-se sobre garrafas térmicas, ok? Onde se lê o tipo de selo, não é? E qual é a variação de temperatura do que se coloca no interior. Muito bem, mistura-se dentro dessa garrafa água a 10 graus Celsius, 1/3 de água fria e outra a 40 graus Celsius, 2/3 de água quente. Ok? 6 horas depois, abre-se a garrafa e se mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual deveria ser o selo posto na garrafa térmica? Muito bem. A primeira coisa importante é que nós vamos calcular a temperatura de equilíbrio do sistema. Então, a soma da quantidade de calor trocada deve ser igual a 0. Muito bem. Então, 2/3 vezes a massa, vezes o calor específico, vezes temperatura final, menos 40. Ok? Mais 1/3 vezes a massa, né, de água, vezes o calor específico, vezes a temperatura final, menos 10. Vamos encontrar, então, uma temperatura de 30 graus Celsius, ok? Misturando-se essas duas porções de água. Agora, vamos determinar a
a variação percentual relativa, não é, de 30 graus Celsius até 16 graus Celsius que fora dito no problema. Então vamos lá, a variação será 30 menos 16, que foi a variação que ocorreu, não é, pós temperatura de equilíbrio, sobre 30 vezes 100%. É uma regra de 3. Vamos encontrar então 47%. 47% está entre 40% e 55%, o que nos leva à categoria D. Ok? Então a alternativa certa D. Muito bom. Finalmente a questão 88, uma questão de ondulatória. Fala-se da radiação ultravioleta, ok? E você deve selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa do UVB. Muito bem. Olhando a tabela, a figura que fora dada, você tem a frequência mínima e máxima do UVB, 9,34 vezes 10 a 14 Hz e 1,03 vezes 10 a 15 Hz. Ok? Sabemos que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo e 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Qual é o filtro solar que a pessoa deve utilizar? Muito bem, vamos utilizar a famosa equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. O lambda mínimo será, então, a velocidade da luz no vácuo sobre a frequência máxima, 3 vezes 10 oitava, dividido por 1,03 vezes 10 a 15. Nós vamos encontrar, então, o comprimento de onda mínimo de 2,9 vezes 10 a menos 7 metros, que corresponde a 290 nanômetros. Lambda máximo, velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava, dividido pela frequência mínima, 9,34 vezes 10 a 14. Nós vamos encontrar um lambda máximo de 3,2 vezes 10 a menos 7 metros, ou seja, 320 nanômetros. Retornando ao gráfico, nós percebemos que o filtro que está nesta região de 290 nanômetros e 340 nanômetros, que terá absorção máxima, é o filtro solar número 4, o que nos remete à alternativa B. E é isso. Obrigado, professor Naldo. Em instantes, a correção da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Aguardem um instante. Voltamos com a resolução comentada do Enem 2015 e agora entraremos no bloco das ciências humanas, suas linguagens e tecnologias, com a professora Ive, que fará a resolução das questões de geografia, sociologia e filosofia. Por favor, professora. Olá, aluno. A questão de número 3 é uma questão de sociologia, falando a respeito do desencantamento e racionalização e superação das concepções míticas do mundo no período medieval, apresentadas por um texto de Max Weber.
E, tal como apresentada no texto, a proposição do Weber demonstra, então, o afastamento das crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Lembre-se que o Max Weber, ele faz um estudo a respeito da ética protestante e o espírito do capitalismo. Portanto, a alternativa D de dado é a opção para essa questão de número 3. A questão 4 fala a respeito do princípio da precaução. É uma questão da geografia, diante das ameaças surgidas com a engenharia genética dos alimentos e o comprometimento da sociedade civil através de problemas relacionados à saúde ou ao ambiente. Como evitá-los? Então, através desse texto, A Corrida do Século XXI, ele expõe uma tendência do pensamento social contemporâneo a respeito dos mecanismos desse acautelamento, né? Então, a alternativa melhor é a letra C, é instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e as suas consequências a respeito de saúde ou de problemas ambientais. A questão número 5 é uma questão de gênero, uma questão de sociologia, é um texto, O Segundo Sexo, de Simone Beauvoir, reportando-se à década de 60, quando ela estabelecia uma proposição como ativista, como escritora feminista, de desnaturalizar o conceito de feminino, mostrando tratar-se de uma construção social num contexto de dominação do gênero masculino. Portanto, a alternativa C, o instrumento que contribuiu para a proposição e a divulgação das ideias de Simone Beauvoir é a letra C, é a organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. A questão número 6, de Sociologia do Conhecimento, é um texto do Karl Mannheim, falando sobre ideologia e utopia, afirmando que o conhecimento sobre a realidade é algo condicionado socialmente. Karl Mannheim é considerado o fundador da sociologia do conhecimento. E essa vertente entende que a teorização, ela sofre uma influência do contexto histórico e cultural em que ela é gerada, em que ela é tecida, em que ela é produzida. Portanto, a alternativa A para a questão de número 6. A questão 7, uma questão de geografia, não poderia faltar, falando a respeito das ações do Estado Islâmico e a condenação acontecida através da Unesco, organismo da ONU, sobre a destruição da antiga capital assíria no Iraque pelo Estado Islâmico. O tipo de atentado descrito no texto, ele tem como consequência para as populações dos países em que eles ocorrem, sem dúvida alguma, a perda do patrimônio histórico, a perda do seu patrimônio cultural. Portanto, a alternativa bola para a questão número 7. A questão 11 é uma questão de filosofia, falando a respeito da filosofia grega, que parece começar com uma ideia absurda, com a proposição de que a água é a origem e a matriz de todas as coisas. É um texto de Nietzsche, os pré-socráticos, e de acordo com ele, nós vamos ver o surgimento da filosofia entre os gregos. Não é? Nietzsche refere-se ao grupo de filósofos pré-socráticos, conhecidos também como naturalistas ou filósofos da physis, e eles buscavam uma realidade fundamental numa perspectiva cosmológica. Nietzsche valoriza o esforço desse grupo por sondar o real de forma racional. Então nós temos aí a alternativa C para a questão de número 11, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. A questão número 12 é uma questão sobre patriotismo ou alteridade, é uma questão da geografia, mas que tem algo de sociológico também, falando a respeito de patriotismo, falando sobre o desafio cultural e o apelo patriótico em situações diferentes. Então o texto comenta que uma menina americana, como ela via a participação do seu pai numa guerra no Afeganistão. Da mesma forma, o texto propõe como veria uma menina afegã o seu pai participando de uma guerra. Então, essa situação imaginária proposta pelo autor explicita um desafio cultural, que é justamente o exercício da alteridade, que
que significa isso? Pensar em si mesmo, né? É uma situação que se apresenta, leva a confiar num governo a situação de sacrifício humano, sacrifício dos seus cidadãos, participando das agruras de uma guerra, abandonando o seu próprio interesse, o seu interesse pessoal. Portanto, não há simetria de pensamento entre o que vê a menina afegã e a menina estadunidense. Alternativa bola, portanto, para a questão número 12. A questão 14, uma questão de geografia, falando a respeito das represálias econômicas contra as empresas de informática norte-americanas. É a questão da espionagem ou contra-espionagem, né? A proibição do uso de um determinado aplicativo que impõe, e o governo passa a impor restrições para a circulação de informações devido à segurança, claro, dos dados que têm que ser mantidos e preservados pelo país como questão de segurança nacional. Portanto, dentro do sistema capitalista de produção, o aspecto de segredo tecnológico, né, e segredos de Estado devem ser respeitados. Aqui fala-se em espionagem industrial. Portanto, alternativa E para a questão número 14. A questão 16, uma questão de geografia também, falando a respeito do intemperismo, né? No primeiro mapa, na primeira figura, nós temos menores temperaturas e pluviosidade menor levam a uma degradação menor. Agora, temperaturas maiores e pluviosidade maior, uma degradação maior. No caso, a questão pergunta onde que ocorre o intemperismo com menor intensidade, onde que ele é fraco, não é? Em que tipo climático? Da observação do mapa e os nossos conhecimentos, nós sabemos que a região nordeste vai apresentar temperaturas maiores e pluviosidade menor. Portanto, nesta área, na região do clima tropical do tipo semiárido, alternativa D de dado, nós vamos encontrar o menor grau de degradação entre os ambientes do país. A questão de número 20, uma questão de filosofia, fala sobre a natureza dos homens, é um texto de Thomas Hobbes, o Leviatã, em que há uma concepção pessimista do ser humano e a sua índole egoísta é mencionada pelo autor. Portanto, antes da constituição de uma sociedade civil, o pensador faz um pacto artificial falando a respeito da guerra do Estado de todos contra todos. Ou seja, uma visão pessimista da nossa vida em sociedade. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles entravam em quê? Em conflito. Portanto, alternativa A para a questão de número 20. A questão 32 é muito bonita, é um poema chamado Voz de Sangue, do Agostinho Neto, referindo-se a respeito dos negros, dos ritmos melancólicos, dos blues, né? O negro esfarrapado do Harlem, o dançarino de Chicago, e aí sucessivamente. Mas ele deixa muito claro que, ó negro da África, negros de todo o mundo, né? E a questão vai pedir exatamente isso. Nesse poema, o líder angolano, na década de 40, evoca o pan-africanismo, com o objetivo do quê? Bom, o pan-africanismo projetado por ele, na Voz de Sangue, ele conclama as populações negras de todo o mundo para apoiarem as lutas em prol da igualdade e da independência. Portanto, ficamos com a alternativa E para o poema Voz de Sangue. A questão 34, uma questão filosófica, é um texto de Raquel falando sobre problemas de filosofia e reportando o seu sofista, Trasímago, que é um personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentando a correlação entre a justiça e a ética, né? E ele afirma aí que as regras resultam de convenções sociais, como regras como a justiça e aquelas derivadas da ética, né? Portanto, a alternativa D seria a melhor opção, que as convenções sociais resultam de interesses humanos contingentes. O Trasímago seria um representante dos sofistas e ele entendia que a justiça não era nada mais do que a conveniência do mais forte. A questão de número 36 fala a respeito de um projeto cartográfico
interessante na Amazônia e que vai ensinar aos indígenas, aos quilombolas e outros grupos tradicionais a empregarem o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais do lugar onde eles vivem, das suas próprias terras, não é? Então, a questão de valorização das identidades, eles aprenderem a respeito do seu próprio lugar, do seu próprio território. Então, esse projeto relativo aos indígenas, ele vai valorizar as identidades coletivas. Portanto, a alternativa D de dado para a questão 36. E a questão de número 37 é uma questão de filosofia, é um texto do filósofo David Hume, falando a respeito da investigação sobre o entendimento humano, dizendo que todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Para Hume, as impressões e as ideias são nossos conteúdos mentais. As impressões resultam diretamente da experiência imediata e as ideias são as cópias fracas e desbotadas dessas impressões. Para ele, o acaso não existe, não passando de um efeito aparente e de uma causa desconhecida e oculta. Portanto, se você respondeu a alternativa A, os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação, você acertou a questão. E a questão de geografia de número 38 fala a respeito dos problemas ambientais, ou seja, a respeito dos biomas. O mapa representa vários biomas e aí nós vamos encontrar uma função característica da parte física, do modo de ocupação no nosso território, apresentando problemas ambientais muito distintos em cada um desses biomas. Mas nós vamos encontrar aí, no mapa, a identificação de áreas que estão sofrendo um processo muito intenso, que seria a região nordeste, portanto o semiárido, e a desertificação dessas áreas afetadas. Nós vamos encontrar aí um intenso processo de desmatamento, para atividade pecuária, exploração madeireira e assim sucessivamente, o que está contribuindo para a desertificação. Portanto, alternativa A para a questão. Professor Balbino. Obrigado, professora Ive. Na sequência, o professor Tom continua as questões de geografia. Aguardem. Resolução comentada do Enem 2015, Ciências Humanas, suas linguagens e suas tecnologias. Agora o professor Tom completará a resolução da professora Ive. Por favor, Tom. Olá, vestibulandos. Estamos aqui agora, então, para analisar o restante das questões de geografia. Vamos começar? Começamos pela questão 1. Que fala que um carro esportivo é financiado pelo Japão, mas é projetado na Itália, é montado em Indiana, lá nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele fala dessa mistura dos capitais, quer dizer, projeto, financiamento, montagem, e ele fala de teias globais.
que disfarçam-se com uniforme nacional, né? Em nome de um país, mas tem envolvimento de vários, né? Isso é claramente uma organização em rede, TEIA, web, né? TEIA global. E com o uso da tecnologia da informação, que na verdade é a tecnologia que vai viabilizar esta modernidade da rede. Ok? Alternativa é a alternativa D de dado. Questão número 2. Fala que na sociedade contemporânea, as relações sociais, elas estão muito pautadas pelas imagens midiáticas, pelo que você é na mídia. Aparecer é mais do que ser. A participação das redes sociais é uma obsessão, assim como obsessão pelos selfies. Preste atenção, selfies. É claro que ele pode até estar falando de produção instantânea de notícia das redes sociais, mas o que ele está falando é de você se autopromover nessas redes. Então tem mais cara de alternativa A, prática identitária autorreferente, né? Você não é reconhecido pelo teu mérito ou pelo público, mas pelo que você mesmo posta de você, né? Então, alternativa A na questão número 2. Questão número 8, fala aqui de questão ambiental, que hoje é um dos assuntos mais importantes do mundo que vivemos, e fala sobre a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza. Não pode tocar, não pode mexer para nada, impedindo o seu aproveitamento econômico. Se fosse desenvolvimento sustentável, você ia mexer, ia desenvolver para impactar o mínimo possível. Se fosse conservacionismo, você iria manter para gerações futuras poderem usar e coisa assim. Mas quando ele fala que é preservação, que não pode tocar, letra D de dado, é a proibição permanente da exploração da natureza. É uma interpretação do que está escrito aqui. Tá? A dinâmica caracterizada no texto, que é o preservacionismo, fala da proibição permanente da exploração da natureza, letra D de dado. Questão 9. A questão 9 fala que algumas regiões do Brasil passam por crise d'água. E tem uma que parece que entrou numa crise da qual não consegue mais sair. Fala das veredas que estão secando no norte e noroeste mineiro. Ano após ano, eles vêm perdendo a capacidade de ser a caixa d'água do grande sertão de Minas. O que eles chamam de veredas, na verdade, é basicamente aquilo que no centro-oeste, lá onde tem cerrado, o que aqui no norte de Minas também, onde temos manchas de cerrado, seriam as matas galerias, que têm uma capacidade de armazenar nos seus solos, que são chamados solos hidromórficos, né? Boa parte da água. Por isso que o fator fundamental dessa questão é lembrar que as veredas, letra E, constituem-se num sistema represador de água na Chapada. Alternativa E. Questão 10. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho se não fosse esforço em tecnologia que um gaúcho buscou. Há pouco mais de 8 anos ele usava o bico da botina para ver se o solo estava molhado. E agora o que ele faz? Agora ele diz o que ele está plantando, coloca no computador, diz quanto que é o espaçamento de um produto para outro. Na verdade ele dá todas as informações de como ele implantou e um serviço da internet passa para ele tudo o que ele precisa fazer. Ora, na verdade o que está sendo falado aqui é sobre tecnologias que permitem o monitoramento da produção, que é a letra A. Embora muitos pudessem pensar em correção dos fatores climáticos, mas ele não está falando nisso. Ele está dizendo que agora você pode controlar a sua produção, inserindo dados e usando os serviços da internet. Portanto, alternativa A, monitoramento da produção. Número 24. Diz aqui nessa questão sobre o mundo de trabalho, que agora o mundo do trabalho está regrado pelas técnicas da informação. E diz aqui que técnicas avançadas de informação acabaram resultando numa globalização perversa. E ele quer saber uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho.
Então, essa tecnologia de informação, ela vai automatizar os processos de fabricação usando cada vez mais tecnologia e, consequentemente, cada vez menos mão de obra. Então, para o lado do setor produtivo, automatização. E do lado do trabalho, aumento dos níveis de desemprego. Por isso que ele chamou de perversa essa relação. Alternativa E. 25. Movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material, solo e rocha. Bom, ele está falando de deslizamento de encosta. Quando se fala em deslizamento de encosta, ele fala em relação a este processo, a sua ocorrência é minimizada quando você tem uma drenagem eficiente e não deixa o solo ensopar, ficar pesado e aproveitar a força da gravidade para desmoronar. De todas as alternativas aqui, a única possível é drenagem eficiente. Alternativa B de bola. Questão 26. Aqui mostra um desenho do leito do rio cheio de buraquinhos que ele vai querer saber de que maneira eles foram feitos. Se o aluno tivesse visto uma legendinha, que não é uma legendinha, é um quadrinho, que mostra um desenho do turbilhonamento das pedras, ele ia entender que, na verdade, o movimento circular de fragmentos rochosos, de seixos e areias, naqueles redemoinhos formados pelos rios, às vezes empurram essas partículas no fundo do rio de maneira a cavar esses orifícios que são descritos e demonstrados na imagem. Portanto, letra C, movimento circular de seixos e areias arrastados por águas turbilhonares. Certo? Muito bem. 28. Na questão 28, fala do processo de concentração urbana no Brasil, que atualmente passa por uma desaceleração. O que significa dizer que os grandes centros hoje estão concentrando cada vez menos gente, até passando por um processo de desconcentração ou até mesmo descentralização da atividade industrial, né? Isso porque está mandando a indústria para áreas um pouco mais distantes. Como diz a alternativa única possível, realocação da atividade industrial. Então, uma causa para esse processo socioespacial é uma realocação da atividade industrial. Ela está sendo colocada em outro local afastado desses grandes centros. Ok? Letra E na questão 28. Questão 39. Dominar a luz é um fenômeno que altera muito as regras do trabalho, porque com a iluminação noturna, a escuridão vai embora e você pode passar a madrugada trabalhando como se fosse dia. E aí ele vai dizendo que se a luz invade a noite, perde o sentido de separação entre noite e dia no trabalho. O que significa isso? As pessoas podem trabalhar, como se falava antigamente, fazer serão, fazer hora extra, né? Ampliação, letra E, do período disponível para a jornada de trabalho. Certo? Então podemos colocar a alternativa E na questão 39. Questão 40. Fala que, na verdade, é um texto do Paulo Freire, que hoje em dia as pessoas têm que ter uma permanente atitude crítica. E ele fala até uma coisa aqui meio difícil, assim: o homem realizará sua vocação natural de se integrar, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação. Você não deve simplesmente se acomodar ou se ajustar ao status quo, à situação que está acontecendo. Você deve motivar as transformações. Você, então, tem que ter um pensamento que não seja só esse que vem de fora, mas que venha de você. Portanto, um desenvolvimento do pensamento autônomo. Certo? Alternativa A. 41. É uma charge que o marido vem denunciar a mulher, que ele diz: eu acho que a minha mulher está tentando me matar. Mas por que o senhor acha isso? Aí o homem responde: olha, ela ontem me serviu pimentão, alface e tomate. E de sobremesa ela ainda quis que eu comesse morango e uva. Provavelmente ele deve estar se referindo aos agrotóxicos contidos nessas plantações, que são verdadeiros venenos
e que poderiam matá-lo. Não tem nenhuma outra alternativa razoável até para a gente comentar. 44. Diz aqui sobre a China que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma indistinta. Tanto no capitalismo como no socialismo, o mercado faz a mesma coisa. E termina o texto falando, a sua utilização está levando a uma, olha a palavra mágica, polarização. Lembra de um polo magnético de um ímã? O outro, positivo, negativo. Aí vem a pergunta, que era uma interpretação. Qual a característica fundamental do socialismo que se contrapõe a essa ideia de ter economia do mercado? E aí você ia ver que as duas únicas características que são do socialismo seria a bem-instauração de um partido único e a extinção de classes sociais. Quando você fala de polaridade, ricos e pobres, então está indo de encontro, ou seja, contra a extinção gradual das classes sociais. Alternativa E. E a última questão, número 45, fala que em 2007 começou a crise que eles chamaram a crise do subprime nos Estados Unidos e que teve um reflexo numa bolha imobiliária. As pessoas não conseguindo pagar os seus imóveis começaram a desovar esses imóveis do mercado e, consequentemente, o preço do imóvel cai. Isso interfere numa série de outros fatores econômicos. E por que essa crise chega no mundo inteiro, chega na Europa e depois chega aqui e tem influência em todos os países e lugares do mundo? Letra C. Por causa, em decorrência da interdependência do sistema econômico. Uma coisa vai afetando a outra. O país mais rico do mundo, tendo a sua economia afetada, vai refletir na economia de todo mundo. Portanto, alternativa C. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que todos tenham conseguido bons resultados. Um abraço. Obrigado, Tom. Na sequência, a prova de História com o professor Egberto. Resolução comentada do Enem 2015. Continuamos com as ciências humanas, suas linguagens e tecnologias. E o professor Egberto agora tem as questões de história e ele pode fazer também as suas reflexões e questionamentos sobre a própria prova. Por favor, professor. Muito bem, a prova de História do Enem 2016 apresentou um nível de médio para elevado, em que simplesmente a interpretação do texto não era suficiente para a resolução em grande parte das questões. Então, outra característica é a necessidade de um certo conteúdo já previamente estudado, ou seja, a forma em que o Enem está assumindo cada vez mais assim de uma prova de um nível de seleção melhor e mais equilibrado, né? Agora vamos partir para a questão de número 13. É uma questão que fala sobre a Era Vargas, né? E começa com um discurso de Francisco Campos, ministro
da Justiça do governo Vargas durante o Estado Novo, que é um período que vai de 1937 a 45, caracterizado por ser um governo autoritário, centralizador, com forte inspiração do fascismo italiano, tá? Antirregionalista, tanto a ponto de existir a chamada cerimônia de queima das bandeiras, em que estudantes selecionados pelo Estado, em seus estados de origem, levavam a bandeira estadual e a queimavam numa grande pira, numa cerimônia em que se louvava a bandeira nacional. Então, a ideia é de evitar regionalismos, né? É a característica do governo centralizador de inspiração autoritária. Então, a questão de número 13 seria a letra C de casa, né? Agora, a questão de número 15, está um texto famoso de Euclides da Cunha, o Canudos, né? Os Sertões, que trata da Guerra de Canudos, e um texto 2, um texto de H.M. Soares, fala da Guerra de Canudos, a da época, um pouco posterior, 1902, Canudos é assim, finalzinho do século. Aí você tem aí uma outra visão. Então, o primeiro texto é caracterizado assim por valorizar o sertanejo, dizendo que ele, antes de tudo, um forte, transmitindo aquela ideia de bravura, daquele homem natural, o homem que se coloca contra tudo e contra todos. Já a visão do Moraes, ela é uma visão assim mais conservadora, bem dentro do aspecto elitista da época, onde você vê o bandido, o fanatismo, o Antônio Conselheiro, o líder do movimento, é visto carregado de uma loucura e irracionalidade. Então, a questão de número 15, letra E de Eva. Muito bem. Então vamos passar para a questão de número 17, né? Então tem dois textos falando sobre a abolição da escravidão, 13 de maio de 1888, né? E a ideia fundamental é que, vamos dizer assim, quando a abolição veio, ela veio através de um grande e longo processo de gradativamente você acabar com esse problema da escravidão, mas desde 1850, quando nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. Então, essa lei, ela vai pegar e vai proibir o tráfico negreiro. Mais tarde, gradativamente, com a falta de abastecimento de escravos africanos novos, né, isso vai levar a que, aos poucos, a mortalidade, a libertação de escravos, ou mesmo o fato de, posteriormente, as crianças recém-nascidas, a partir de 1885, serem consideradas livres, de 71, serem consideradas livres, né? Depois de 85, sexagenários também. Aliás, leis assim relativamente inócuas. O que vai acontecer? Por libertação, substituição por mão de obra europeia abundante naquele período, o número de escravos no Brasil realmente era muito pequeno em comparação à população de homens negros, pardos, livres, né? Então, o que o autor defende seria que a abolição da escravidão tem um significado, vamos dizer, político, moral, ético, porque afinal de contas nós éramos um dos últimos países do mundo, se não o último, que tinha o quê? Escravos, né? Então a ideia é que a partir daquele momento você olha para um homem africano e vai dizer, um afrodescendente, esse cidadão aí, ele não é escravo, ele é um homem livre como eu. Então a importância da abolição está no nível mais político e simbólico, ético e estrutural da questão da escravidão. Então, do fim da escravidão, é óbvio. Então, a questão do número 17 é a letra E de Eva. A questão 18, no caso, então vamos refletir. A questão 18, a participação da África na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma questão sempre muito recorrente. E aí você vê uma abordagem um pouco nova sobre a guerra, em que se valoriza a participação de negros, asiáticos, membros das áreas coloniais. O problema é que nessa época se defendia a visão da superioridade da raça branca e da inferioridade racial de povos vistos como nativos ou inferiores. E aí a questão, poxa, mas se os caras são nativos e inferiores, por que você vai inserir eles dentro de um contexto de guerra em que os europeus civilizados lutam, né? Aí você vai ver assim, poxa, não é bem assim importante, porque na Segunda Guerra o que estava em jogo era a destruição do nazifascismo, era a destruição assim do que era considerado um mal maior, ou seja, então vamos pegar e vamos vencer os nazistas, os fascistas, que representam a barbárie, enquanto nós representamos a civilização. E seria muito justo usar a gente vista como inferior para que a gente pudesse vencer essa mancha da história humana que seria o nazismo. Então a questão 18, letra C de casa. Agora, a questão 19, né?
que trata do Brasil Império, né? Então, olha só, não nos resta a menor dúvida que a principal contribuição dos movimentos sociais... desculpe, o Brasil Império não, trata-se do Brasil de hoje em dia, né? Então, é a redemocratização, a seguinte ideia, né? Que o próprio título da obra, O Sem Terra, ONGs e a Cidadania, analisa a ideia dos movimentos sociais, a dimensão da importância que isso tem dentro do aspecto da construção da democracia na realidade atual. Então, os movimentos sociais ultrapassam, inclusive, a questão eleitoral, ou seja, uma participação direta do cidadão na contestação, colocando suas ideias e proposições. Então, a questão de número 19, letra B de bola, né? A questão de número 21, você tem duas pinturas sobre Dom Pedro II, e sempre com aquela postura militarista caracterizada pela dragona, as medalhas, a faixa, o uniforme militar, aonde a visão que se transmite é que o monarca, isso em todos os monarcas importantes do século XIX, ele é um defensor da pátria, ele é o principal comandante, ele é o principal líder, e a postura, você vê, ele segurando um papel, onde vem claramente uma legislação, depois a mão sobre a Constituição. Então o monarca, ele é um monarca equilibrado, líder da nação, propondo uma visão de estabilidade logo no início dos anos 50, quando o Brasil superava uma fase de 15, 20 anos de grande instabilidade, revoltas por todo o país. Então, o monarca de um novo momento de paz. Então, a questão 21, letra B de bola. Agora, a 22, né? No início foram as cidades, o intelectual da Idade Média. Esse é um texto do Le Goff, que é um dos grandes medievalistas da história do século XX e que tratou do mundo medieval, principalmente francês. Então, a ideia é que o renascimento urbano e comercial, ele acabou provocando um enfervescer de relacionamentos, a necessidade de troca de informações, ao mesmo tempo, cria-se condições para o surgimento da burguesia, do artesanato, criando um clima propício para a troca de ideias e para o surgimento de professores, intelectuais, né? E de um novo olhar sobre a cultura que mais tarde será o renascimento cultural. Então, a questão número 22, letra B de bola. A questão de número 23. O que implica a polis é a extraordinária preeminência da palavra sobre todos os instrumentos de poder, né? A palavra constitui debate contraditório, a discussão, a polêmica, porque é um texto do Vernon que fala das origens do pensamento grego. Então, o que é a ágora? A ágora é a praça principal, onde tem comércio, relacionamentos, etc., e aonde se instalava a eclésia, a Assembleia dos Cidadãos, aonde as pessoas diziam sim ou não a mudanças e, ao mesmo tempo, estabelecendo o princípio de democracia direta, a nossa representativa. Nós elegemos pessoas que irão representar os nossos interesses num nível municipal, estadual, federal. E naquela época não, era democracia direta, o cidadão votava diretamente, sim ou não, sobre aquilo que ele acreditava ser o melhor para ele. Então, a questão de número 23 seria C de casa. A questão de número 27, Idade Média. Então, você vê aqui do lado, né? Aqui do lado, então você vê o quê? O calendário medieval do século XV, mas finzinho do século XV. Então, a Idade Média, 1460 e 1475. E aí, você olha os vários momentos do trabalho, né? Aí cada atividade e todas elas batendo com certa manifestação climática. Então, a ideia do trabalho realizado conforme as estações do ano, porque na Europa as estações são muito mais definidas que aqui. Então, uma das surpresas dos europeus a chegar na América é a possibilidade de alguns países tropicais você plantar o ano inteiro, coisa que para o europeu era o fim do mundo. Ele não acreditava que era possível, né? Então, a questão de número 27 é uma concepção de tempo natural expressa pelo trabalho de acordo com as estações do ano. Então, letra D de dado, né? Agora, a questão número 29. Em todas as ordenadas, há fim preciso haver diferente, pelo qual atinge diretamente o devido fim, com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria a fim do destino, né? Olha, essa questão
trata de Santo Tomás de Aquino, né? Então, Santo Tomás de Aquino, um dos grandes pensadores, doutores da Igreja da Idade Média, mas só que ela é escolhida por eliminação, porque busca a ideia da teologia justificar o poder real e a necessidade de um representante que inspirasse os homens, os conduzisse, os governasse. Só que o trecho não explicita essa necessidade, então a gente vai na alternativa C de casa, que é a única que mais ou menos se encaixa no que talvez o autor esteja tentando dizer. Então, a 29, C de casa. Agora, a 30. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932. Aliás, uma das grandes reivindicações dos movimentos anteriores a 32 era a ausência de uma Justiça Eleitoral, porque quem cuidava das eleições eram os chefes do Executivo. Certo? E aí isso era um problema, porque, poxa, você imagina, você coloca a raposa para tomar conta do galinheiro, que o cara nunca vai prejudicar o seu grupo político. Então foi criada como uma das reivindicações da Revolução de 30, que atendia, inclusive, reivindicações de Rui Barbosa, dos movimentos tenentistas, né? A criação era um grande avanço, porque atacava o cerne, no caso, do coronelismo, que é o poder dos grandes proprietários de terra sobre seus eleitores, que era através do voto de cabresto, do curral eleitoral, porque o voto era aberto, então era impossível vocês colocar contra a autoridade. Certo? Então, essa reforma combateu, segundo a alternativa, as fraudes sistemáticas nas apurações. Então, a questão 30, letra B de bola, né? A questão 31, a frase do Ziraldo, um grande cartunista de esquerda no país, que trabalhou com a seguinte ideia. O texto é de 1974, né? Então, o que vai acontecer? Então, você vê aqui, vamos ver. Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares, na época uma quantia absurda, né? O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Aí o pai passa a mão na cabeça do menininho e fala, ai, coitadinho, né, tadinho, né? Quer dizer, quem vai pagar a conta é ele. Então, o que você tem? Basicamente, no período de 64 a 85, a estratégia do regime qual que era? Era pegar dinheiro fácil que estava sobrando no mercado internacional para ser aplicado aqui no Brasil para financiar obras de incremento, infraestrutura, gerar um crescimento econômico, também facilitando o consumo, etc. O problema é que com a crise de 1973, né? É a crise da guerra do Yom Kippur, da crise do petróleo, o que vai acontecer? Esses recursos minguaram, o que levou mais tarde ao fim do milagre econômico, o milagre brasileiro, e depois, em 1980, a decisão do governo Figueiredo de pedir uma moratória da dívida externa. Tá? Então, a questão de número 31 seria a letra, no caso, B de bola. Né? Então, B de bola. Né? Agora, a questão 33. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representação dos bandeirantes no acervo do Museu Paulista, conhecido por nós como Museu de Ipiranga, né? Mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandava a destruição de Quilombo dos Palmares, né? Essa blá, 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 blá. Então a ideia seria o seguinte, né? Você tem, no caso, a visão do que a história chama de paulistanismo, ou seja, vamos valorizar os ícones da história paulista, vamos valorizar os criadores, os desbravadores do nosso estado. E nessa época você não tinha aquela visão mais dos anos 60 para frente, do século XX, marxista, que considera o Bandeirantes um assassino, um monstro, etc. Então aqui, ao contrário, eles consideram o Bandeirantes um civilizador. Com um pequeno detalhe, né? O problema que eles falam da expansão do Brasil, a concepção, só que o Domingos Jorge Velho, na pintura de Benedito Calixto, né, o que vai acontecer? Ela trata dessa figura histórica que destruiu o Quilombo dos Palmares, só que ele não participa da expansão para o interior, que era dividida no ciclo dos diamantes, ouro e diamantes, e ciclo da preação, ou buscar vender índios para ganhar dinheiro nas plantações devido à carência de mão de obra escrava africana, né? Ele participou de um ciclo um pouco posterior, que seria a destruição de quilombos e aldeamentos indígenas. Ele próprio já tinha participado da Guerra dos Bárbaros, onde o Ceará destruiu aldeamentos indígenas, né, que se colocavam contra a colonização. Então, a ideia era
o Bandeirantes como civilizador, como o ícone da nacionalidade, principalmente a paulista. Então, questão de número 33, letra A de amor. Agora, a questão de número 35, né? Em uma sociedade de origens tão nitidamente personalizadas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes, exclusivos, qualquer tendência de cooperação e por aí vai. Bom, isso é o Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil, né? Nesse livro, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda trata da ideia do homem, do brasileiro cordial, o homem cordial. Ou seja, a ideia do brasileiro ser sempre o cara que quer fazer amizade, respeitar todo mundo, tratar todo mundo bem. E, ao mesmo tempo, nesse de querer fazer amizade e respeitar todo mundo e tratar todo mundo bem, quebra-se galinhos, puxa-se uns tapetes, ajuda-se um, prejudica-se outros, sempre colocando o público, o ente público, o interesse público em segundo lugar em relação ao interesse privado, né? Então você tem a questão, isso vem da onde? O homem cordial, o fato do brasileiro ser o que ele é. Depois, a questão do patrimonialismo português. Então, quando Portugal se forma, ele defende a ideia de que o Estado, na verdade, ele é uma extensão do indivíduo. Tá? Então, eu sou o Duque de Lisboa, né? Aí, de repente, meu filho ele vai ser colocado como um administrador do serviço de coleta de lixo, onde ele vai tirar dinheiro lá. Aí o outro vai ter o direito de ter a exploração do pau-brasil. Então é tudo, a instituição, ela é formalmente pública, mas ela pertence a grupos privados. E é uma característica que leva ao nível de corrupção que nós temos na sociedade brasileira, né? Onde o cidadão acha que o cargo público é dele, da família dele, ele tem direito de usufruir da riqueza gerada pelo elemento público e por aí vai, prejudicando tanta gente. Então a questão de número 35 seria a B de bola. Agora, a 42... A casa, nossa, essa é muito recorrente, quer dizer, volta sempre, né? Do bispo de Barão de Laon, aonde você tem a antologia de textos históricos medievais. Então, a casa de Deus, que uns acreditam que é uma, na verdade, ela é trina, ou seja, são três. Uns trabalham, outros guerreiam, outros o quê, pessoal? Oram. É a ideia do bellatore, belo guerra, oratore, elaboratore, labor, trabalho, né? Aí a ideia é a relação de hierarquização da sociedade e a subordinação diante de um valor maior, que seria Deus que estabelece essa ordem, não cabendo aos homens contestá-la, né? Então é a visão típica, uma questão que sempre cai no vestibular. Então na questão 42, letra A de amor. A questão 43, né? Olha só. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras, convém a saber. Não se acha na língua nem o F de faca, nem o L de latão, nem o R de rato. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Quer dizer, não tem fé, F. Não tem lei, não tem rei. Então, isso é uma crítica dos portugueses em relação ao caos da sociedade indígena para eles, é claro, porque os índios viviam muito bem dessa maneira. Então, a ideia é uma visão eurocêntrica, cristã, que considera o outro, é um termo da sociologia muito usado, que é a visão do outro, a visão daquela pessoa, que ela não é exatamente como você, né? Então, a sua tendência é sempre achar essa gente inferior, essa gente desprovida de Deus, de lei, desprovida de governo, né? Então, é a visão que confunde a incapacidade do europeu de entender a cultura do índio, considerando-a bárbara e incivilizada. Então, a questão do número 43 é a letra D de dado. Terminamos aqui essa parte da história. Obrigado, professor Egberto. Encerramos aqui a correção da primeira prova do Enem 2015, a resolução comentada do Enem 2015, da parte de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Suas Linguagens e Tecnologias. Lembrando que as resoluções comentadas são também excelente material de estudo, uma vez que há a possibilidade sempre de estudar para as próximas provas, preparando-se, olhando as provas anteriores. Foi sempre